dia e que a graça e a paz de nosso Deus seja sobre cada um de nós. Vamos a mais um estudo e reflexão dentro do nosso tema Viver com Fé e Sabedoria. Hoje o estudo de número 21 fala a respeito de investimento no reino de Deus. Uma igreja que investe no reino de Deus. Penso que a palavra investimento já traz uma ideia imediata de que o tema principal do nosso estudo é sobre dinheiro. Embora seja este o recurso que faz parte das ações missionárias da igreja, ele não é o único recurso ou o mais importante. A lista de instrumentos que podem ser utilizados para atingir objetivos missionários é grande, e o uso de um ou outro recurso depende das circunstâncias de quem está trabalhando e qual é o alvo a ser alcançado. Vamos fazer uma rápida comparação com a atividade agrária. A seara ou fazenda é grande e para obter uma boa colheita é necessário preparar a terra, organizar o trabalho, a escolha de máquinas e ferramentas adequadas, obter sementes de qualidade para plantio, um plano de atividades para semear, considerando disponibilidade de água, clima, mão de obra, pensar em eventuais perigos e problemas que podem surgir, e enquanto o crescimento vai acontecendo, se mantém a vigilância e se prepara para o início da colheita, já com lugar organizado para a estocagem e planos de distribuir o resultado de todo o trabalho. Trazendo essa comparação para o nosso estudo, podemos perceber que falar de uma igreja que investe no reino de Deus não é falar só de dinheiro. Precisamos considerar nossos dons, talentos e disposição para servir. Ofertas devem ser acompanhadas do compromisso com o alvo estabelecido. Se falamos de trabalho, da missão de investir no reino de Deus, certamente há um objetivo e, portanto, muitas oportunidades de participar. É preciso que o zelo e o amor pela obra sejam transparentes, a fim de que o Evangelho de Cristo seja pregado e Deus seja glorificado através do nosso empenho e investimentos no reino de Deus. O texto base de 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, pode ser entendido como um reforço de orientação e entendimento que Paulo faz de forma firme, incisiva e também amorosa à igreja de Corinto sobre a questão do compromisso na expansão do Evangelho. Paulo está lembrando à igreja de Corinto o sentido de ser uma igreja abençoadora e o que significa semear, cuidar, se manter alerta diante de perigos até que haja a colheita. Os capítulos 8 e 9 trazem palavras de Paulo acerca da necessidade que os irmãos da igreja de Jerusalém estavam passando. Paulo soube que a igreja de Corinto começou a se mobilizar para levantar ofertas para serem enviadas à igreja de Jerusalém por causa das necessidades que eles estavam sofrendo, mas que durante o processo, por alguma razão, o trabalho parou. Paulo, então, escreve a fim de que a igreja retome o compromisso e cumpra o propósito estabelecido inicialmente, que havia se tornado conhecido entre outras igrejas da região e que se manifestaram em fazer o mesmo trabalho, seguindo a ideia da igreja de Corinto. Veja um trecho da carta de Paulo, que escreve da Macedônia durante o tempo da sua terceira viagem missionária. Ele fala aos irmãos da igreja em Corinto o seguinte: Ora,
Quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia é onde fica a cidade de Corinto, é a região onde fica a cidade de Corinto. Dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Aqui Paulo lembra que a intenção de Corinto em abençoar os santos de Jerusalém tem estimulado as igrejas da Macedônia a fazerem o mesmo. Paulo continua: contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Isso Paulo fala porque a igreja começou o processo de levantamento das ofertas, mas por algum motivo não avançou. E aí Paulo continua: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Aqui nós notamos a preocupação de Paulo em zelar pelo bom testemunho das igrejas. 2 Coríntios 9, de 1 a 5. Bom, Paulo lembra a esta igreja que não deveria, neste momento, falhar, e sim terminar o que começou, fazendo a obra não com tristeza ou por necessidade, mas com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Reforçando o seu compromisso missionário. Para entender melhor o contexto que Paulo escreve, vamos lembrar que a cidade de Corinto ficava na região de Acaia, próximo à Macedônia. Durante a segunda viagem missionária, Paulo organiza a igreja de Corinto. Ela é uma importante cidade portuária com facilidade de acesso e, portanto, se encontrava ali todos os tipos de pessoas e, consequentemente, variedades de culturas. A igreja nasceu sob os cuidados de Paulo, mas, devido à pouca maturidade na fé destes novos crentes, muitas discussões a respeito de como entender o Evangelho e, por causa do seu comportamento, foi necessária fortes recomendações para se corrigirem. Embora fosse uma igreja nova e inexperiente, demonstrava generosidade em ajudar os mais necessitados. Tempos depois, enquanto Paulo estava agora na terceira viagem missionária, ouviu rumores de que a igreja de Corinto estava sendo influenciada negativamente pelas pessoas que se diziam cristãs e ainda questionavam a autoridade de Paulo quanto ao seu ministério, levando a igreja de Corinto a desvios na sua conduta espiritual. A segunda carta aos Coríntios traz firmes argumentações de Paulo em defesa do Evangelho e na sua autoridade pastoral. Nos capítulos 8 e 9, ele chama a igreja a rever sua posição e entendimento e completar a obra que havia proposto quanto ao levantamento das ofertas para serem enviadas a Jerusalém. Paulo enfatiza que o mais importante nesse trabalho é fazer com que, através da oferta, houvesse alívio para a igreja em Jerusalém e o seu exemplo fosse testemunho de seu compromisso com um objetivo ainda maior na obra missionária. Veja em 2 Coríntios 8, de 1 a 4, que Paulo está falando da vontade que os macedônios estão tendo de seguir o exemplo da igreja de Corinto, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Paulo escreve sua segunda carta de Coríntios quando está na sua terceira viagem missionária. Ele escreve da Macedônia. Na sua segunda carta,
dentre as necessidades de reforçar o significado do seu ministério e a sua dependência na graça de Deus, destacando os seus sofrimentos por amor ao Evangelho, ele cita que as igrejas da Macedônia estavam se espelhando na proposta de Corinto em levantar uma oferta. Paulo, então, envia Tito, levando sua carta à igreja de Corinto e recomendações para se prepararem antes de sua ida para lá, a qual seria acompanhada de irmãos da igreja da Macedônia. Paulo deseja que a igreja repense os seus planos e redirecione suas ações quanto a promover a conclusão da obra inicialmente proposta e levantamento de ofertas e recursos, confirmando na prática a realização do trabalho. Neste sentido, Paulo faz 3 advertências para a igreja de Corinto em relação às contribuições. 2 Coríntios 9, 7 diz, primeira recomendação, dar conforme a disposição do coração. Segunda recomendação é dar sem constrangimento. E terceira recomendação, dar com alegria. Paulo adverte e coloca esses 3 requisitos para a igreja. Aqui podemos citar o trecho da oferta da viúva pobre, Marcos 12, 41 a 44, onde Jesus ensina aos discípulos sobre estas 3 recomendações como exemplo prático, onde a disposição da viúva em participar com sua oferta é maior que o valor envolvido por aqueles que o faziam com sobras ou apenas para se aparecerem. Paulo orienta que, servindo sem embaraço e com alegria, haverá bons resultados como consequência de suas ações. Verão a providência de Deus em suprir e multiplicar os frutos do seu trabalho, versículo 10. Também que resultará em ações de graças a Deus decorrentes dos objetivos alcançados, versículo 12. E que também promove intercessões uns pelos outros, realçando o vínculo do compromisso com a missão. Versículo 14. A missão é feita com oração, pessoas envolvidas e investimentos financeiros. Uma ação está relacionada com a outra. Quem ora também precisa investir com seus dons e talentos. Aqueles que administram os planos e coordenam as ações missionárias devem fazer com temor ao Senhor e também devem ser cobertos de oração para que os planos do Senhor sejam compreendidos e executados com fidelidade. Todos, de algum modo, são chamados a participar. É um ato de testemunho em que irá semear e também irá colher. É preciso semear e participar do processo, crendo que Deus fará a colheita ser abundante. É crer que Deus não se limitará apenas em suprir a necessidade da oferta, mas fará frutificar e prosperar a toda boa obra de quem se dispõe a ofertar com seus dons e talentos. A oferta e o engajamento no trabalho tornam-se um testemunho e um ato de fé. A igreja que entende sua missão evangelizadora trabalha para levantar recursos, lembre-se, não só financeiros, e se organiza para que todos participem com os seus dons e talentos, investindo no reino de Deus. Certamente você já deve ter ouvido falar a respeito de um projeto existente em nossa igreja chamado Uma Semana para Jesus, que ocorre normalmente no mês de julho. Ou seja, um lugar carente é escolhido previamente e durante uma semana se reúne pessoas com diversas capacitações profissionais e dispostas a trabalhar por um objetivo específico, um objetivo definido. Pelo que conheço sobre a origem deste trabalho, a ideia nasceu de uma igreja metodista em Minas Gerais, na 5ª região, que por ocasião de um acampamento com cerca de 2.000 pessoas, vindas de várias cidades,
se lançou um desafio para escolherem uma cidade no interior do país, com carências diversas, que poderia receber, além da ajuda social, uma atenção missionária. Quem desejasse faria parte de uma grande caravana reunindo diversos profissionais com seus dons e talentos para trabalharem na cidade durante uma semana. Prefeitos e autoridades foram envolvidas, recursos mobilizados e pessoas de vários lugares do Brasil se dispuseram a trabalhar durante uma semana inteira. Além das ações sociais, havia trabalhos evangelísticos e a construção de um templo para que a semente lançada naquele lugar, com a designação de um missionário dando continuidade às ações iniciais, pudesse encontrar abrigo e cuidados para prosperar. Esta ideia prosperou e acontece até os dias de hoje, onde também acontece na terceira região, envolvendo muitas pessoas e abençoando muitas vidas. Portanto, igreja que investe no reino de Deus é uma igreja que testemunha a sua fé através do compromisso de amar e se doar para que a colheita alcançada glorifique e alegre o coração de Deus. A igreja pode realizar um investimento mesmo sendo ao seu redor. Neste particular, podemos citar como exemplo o trabalho da ação social da igreja em Vila Penteado, com as cestas de alimento, a refeição preparada a moradores de rua e outras atividades que são oportunidades de manifestação, de compartilhar o que Deus tem feito por nós. Vamos dar uma olhada rápida num vídeo onde o irmão Teodoro dá o seu testemunho, vídeo do nosso culto de 23 de maio agora. Nosso Deus é Deus que faz. E eu quero convidar o nosso irmão Teodoro. Ele tem algo para partilhar conosco. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, tá bom? Alô, alô, boa noite. Boa noite, irmãos amados. No nome de nosso Senhor Jesus, estou aqui para dar um testemunho. Todos nós sabemos, ou quem está ao vivo, né? Online, aliás, talvez desconheça o trabalho que nós fazemos aqui na Igreja Metodista de Penteado. Nós temos inúmeros trabalhos onde está sendo desenvolvido, onde é desenvolvido café da manhã, cesta básica. Nós temos também as nossas refeições todas as quinta-feiras à noite, levando cobertor, principalmente nesta época. Ontem também eu tive a satisfação de ver 2 dos nossos cobertores cobrindo a barraca de 2 deles. E nós, às vezes, não damos valor àquilo que nós estamos vendo. Mas quando nós chegamos em casa, nós temos 4 paredes que nos aquecem. Nós abrimos a geladeira e escolhemos o que comer. Nós dizemos para nós mesmos, eu vou no mercado. Não, eu vou agora na padaria. São momentos que nós não paramos para pensar sequer um minuto do que está acontecendo na nossa vida. Eu faço esse trabalho, acho que é mais de 2 anos, e nós temos um morador de rua, 2 inclusive. Um deles parece que já está destinado a tomar conta de um sítio, onde ele tem inúmeros cachorros, e temos esse outro que está perdendo a visão, chama-se João Batista. O primeiro nome já é bem forte, né? E esse morador de rua, ele contente com aquilo que nós fazemos, essa semana ele nos surpreendeu. Deixou nós assim, eu e o pastor Conrado, um olhando para o outro. Posso tirar a máscara?
Graças a Deus. Eu e o pastor Conrado, um olhou para o outro e ficamos assim sem respirar. Porque esse senhor chegou até nós e disse assim: pelo trabalho que vocês fazem, eu quero agradecer. Mas nós de pronto falamos: não, agradecer de que forma? Não para nós, mas para Deus. E eu tenho certeza que ele, desde aquele momento, quando ele fez esse gesto, ele já está sendo muito abençoado. A vida dele vai mudar completamente. Eu creio. Ele simplesmente disse assim: eu vou me conter, tá, gente? Foi muito forte. Eu quero entregar para vocês todo mês o meu dízimo junto com uma oferta. E então foi assim algo que pegou nós de surpresa, porque nós nunca vimos isso, né? Então aqui está. Eu não vou prolongar mais, porque eu sou que nem diz o outro, né? Quanto mais fala, mais emoção entra, né? Então, mas isso não é emoção, isso é a obra de Deus. E ele disse assim também: todos os meses, nesta data, vocês podem vir retirar o meu dízimo e oferta. Ele mora debaixo de uma banca de jornal. Está ali já há muito tempo. Mas glorifico a Deus pelo que tem aqui dentro, que eu sei que foi da inteireza do coração. Assim a viúva fez, mesmo que seja uma moeda, mas ela deu com todo o coração dela. E eu peço em nome de nosso Senhor Jesus que abençoe essa pessoa, que ele venha ter o teto dele novamente, que ele possa voltar para o lar, para os familiares, para os entes queridos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, a igreja é chamada a compartilhar das bênçãos do Senhor como sinal e testemunho da sua fé. A igreja precisa estar envolvida na construção do reino. Finalmente, a igreja ainda tem muito espaço para o trabalho. Amém? Vamos orar? Deus de amor e Deus da graça e misericórdia, nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor realiza maravilhas entre nós e muitas vezes não percebemos todas elas. Te agradecemos porque o Senhor cuida de nós e nos trata com muito amor. Hoje, ao estudar a Tua Palavra, vimos que precisamos da Tua ajuda para realizar a missão. Queremos Te servir com nossos dons e talentos e queremos que seja a Tua direção, porque sabemos que será o melhor para nós e para quem precisa ser abençoado. Ajuda-nos a entender Tua Palavra para nosso crescimento espiritual e que, através de nossas vidas, o Teu reino seja implantado entre nós. Obrigado por esse dia. E que ao final da tarde possamos te render um culto cheio de gratidão e alegria. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fique com Deus e até domingo que vem.